aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal de Estilo Hopper e nesse vídeo vamos falar sobre o Gentoo. Semana não, desculpa, umas 3 semanas atrás, o pessoal do Gentoo lançou o Gentoo Live Gui, que é um stage do Gentoo com o modo gráfico já compilado. Essa é uma reivindicação muito antiga da comunidade, porque o pessoal deve estar sentindo que essas distribuições Linux um pouco menos amigáveis, digamos assim, elas não estão se renovando, certo? E os novos usuários, eles são todos, como o Slack Jeff costuma dizer, Nutella, não é isso? O pessoal não tem tempo a perder, o pessoal não tem paciência para ler documentação. Então tem que entregar mastigadinho, mas se você não entrega mastigadinho, não tem o que fazer. O Gentoo é uma distribuição interessante porque você consegue customizar como o seu software é instalado na sua máquina de um jeito conveniente, digamos assim, e com a flexibilidade que você não encontra em praticamente nenhuma outra distro. Não com as mesmas ferramentas, ok? É claro que eu posso pegar uma receita de pacote Deb, modificar para otimizar para o meu hardware com as dependências que eu quero, só que você não tem uma ferramenta com um comando onde você resolve esse tipo de problema. Quero compilar o sistema inteiro usando Pulse Audio e não Pipewire porque eu não gosto de Pipewire. Não dá para fazer isso no Debian facilmente. Tá? Não tem uma ferramenta única que resolve todo esse problema. Não é que não dá para fazer. Não tem a ferramenta correta para se fazer. Certo? O Emerge, ele, apesar de ser muito fácil de usar, a distribuição de Gentoo não é. Tá? Apesar dela ser organizada e a quantidade de arquivos que você tem que mexer, principalmente se você usa SystemD. Se você usa SystemD, a quantidade de arquivos que você tem que configurar na mão é pequena. Porque o SystemD já toma conta de tudo e ele meio que se resolve e os padrões dele são padrões bem interessantes. Agora, se você vai usar o RC Init, por exemplo, o OpenRC, que é o sistema de inicialização padrão do Gentoo, criado pelo Gentoo inclusive, tem alguns arquivos de configuração que você tem que mexer eventualmente, tá, esse tipo de coisa. Não é o fim do mundo também, mas enfim, é mais uma coisa que o usuário Nutella não quer mexer, certo? Então ter uma imagem com interface gráfica é uma coisa interessante, porque tipo tem, mas tem alguns problemas, efeitos colaterais. Assim. Então ele criou um sistema de profile muito mais inteligente, ele criou um sistema de kits, onde você coloca, eu quero um kit Gnome, então ele já prepara as flags e os pacotes do Gnome. A ideia toda do Fantoo é você não ter que ficar customizando o seu make.conf. Inclusive, segundo a documentação do Fantoo, o ideal é que o seu make.conf fique vazio. Tá? Se o seu make.conf está vazio no Fantoo, você está no caminho certo. Porque os kits e os profiles do Fantoo são o suficiente para você conseguir ter a distro funcionando, compilando tudo sem dar pau. Tá? Essa é uma coisa que no Gentoo, com o tempo você aprende a fazer. O usuário novato vai demorar anos, cara, para pegar essa manha de como fazer as coisas desse jeito. Tá? Deixa eu só abrir um negócio aqui para vocês verem o que eu estou falando. Tá aqui no terminalzitos. Como sempre, prova de vida, estou no Gentoo, ok? Eu estou no Gentoo. Por exemplo, o meu portage, basicamente, ele tem o make.conf. O meu make.conf, por exemplo, é super. Não vou falar que ele é super simples, mas eu posso dizer que ele não é tão complicado quanto ele era 20 anos atrás, quando eu comecei a usar o Gentoo, porque eu não manjava dos Paranauê. Né? O Gentoo não mudou nada nesses últimos 20 anos, tá, gente? Quase nada. Esse arquivo make.conf é exatamente o mesmo arquivo make.conf de antigamente. A diferença é que antigamente tinha muito mais coisa. Hoje em dia eu tenho menos coisas aqui. Então, basicamente, aqui tem as minhas flags de compilação do meu processador. Você está usando o O3, estou usando o O3. Licença. Aqui eu mando ele aceitar todas as licenças, o número de núcleos para fazer compilações em paralelo. Né? As arquiteturas queimam. Então, é basicamente isso. Aqui as flags para o meu processador, o tipo de input que eu quero suportar na minha distro, cartões, placas de vídeo, né? Que no caso eu tenho uma AMD, então aqui está tudo setado para AMD. Tá vendo? Repara que o meu use, por exemplo, ele está super enxuto, cara. Aqui eu habilito algumas coisas, defino o mirror, né? Mas olha o meu use flag, como ele é enxuto. Por que ele é enxuto? E antigamente, 20 anos atrás, os meus uses pegavam
quase toda essa tela. Porque eu organizo os meus pacotes, aqui, ó, package use, em arquivos separados. Então, por exemplo, ó, tem o Pipewire. Então, o meu Pipewire vai rodar com essas flags aqui. O meu, sei lá, Refind. Esse Refind é um bom exemplo, acho que não. O MLT tem bastante coisa. Estou vendo aqui. Então, assim, eu vou colocando, em vez de colocar use flags globais para a distro inteira, eu uso use flags específicas para cada pacote. O DLC talvez seja um bom case. Também não. Eu estou cada vez usando mais o padrão da própria distro. O Gentoo, por si só, ele está deixando o default dele, o default de use flags dele mais acessível. Ou seja, eles não inventam muita moda, eles não deixam tudo muito minimalista. Porque assim, se você deixar tudo muito minimalista, em algum momento você vai esbarrar com algum bug. Tá? Se você deixar tudo liberado, você vai esbarrar no problema da falta de otimização. Se você deixar muito minimalista, vou tirar tudo, você vai esbarrar em algum tipo de bug, porque o rebuild que constrói aquele pacote nem sempre está preparado para lidar com um ambiente tão minimalista, e ele pode deixar passar alguma coisa e o programa ele vai tentar fazer aquele configure inicial para descobrir o que está instalado na máquina antes de fazer a build, e ele não vai achar algum pacote, alguma biblioteca e vai dar pau. Isso porque o rebuild não está preparado para aquele tipo de limitação, certo? Mas ó, esse é o meu package use. Aí você tem aqui ó, um outro cara que eu uso bastante, que eu já perdi, aqui ó, é o package asset keywords. E aqui eu defino os pacotes unstable que eu vou usar. Tudo muito simples, tá vendo? Não é tanto pacote assim, né? Para o meu uso, né? Essa máquina aqui para mim é o meu Linux perfeito, digamos assim. Todos os programas que eu costumo usar, uso para trabalhar, para hobby, tá tudo aqui, tá? Então cada vez mais eu estou usando menos, eu estou customizando menos os meus pacotes no Gentoo, porque o default do Gentoo está melhorando e eu organizo de tal forma em que o sistema ele não vira uma bagunça tão rápido, mas em algum momento ele vai virar uma bagunça. Esse tipo de coisa não acontece no Funtoo, por exemplo, porque o Funtoo, mais ou menos nesse esquema que eu fiz aqui do package use, ele tem os kits, que são coleções de package uses com overlays, é uma mistura, né? De overlay com pacotes com package uses, com builds, e você tem um ambiente funcional com muito menos dor de cabeça. Então, por exemplo, tem o NVIDIA, então você tem o kit da NVIDIA ali. Estou chutando, mas eu acho que tem. Eu estou usando o Gnome, então eu tenho o kit do Gnome. Eu quero usar multimídia, tem um kit para multimídia. As chances de você montar um sistema que vai ficar ruim de gerenciar é pequeno. Qual que é o problema do Funtoo, na minha opinião? Ele sempre disponibilizou imagens funcionais, né, de um Gnome, por exemplo, para o cara não começar do zero. Então o cara bota lá a imagenzinha dele, já vai ter um Gnome, é um live CD com um Gnomezinho, ele vai fazer toda a instalação do Funtoo dele usando uma interface gráfica. O que é diferente do Gentoo ou do... o Funtoo ele tem uma imagem mínima também, mas é diferente do Gentoo minimal também, né? Porque ele vai te dar uma interface console para você fazer as coisas todas e você vai ter que compilar tudo na mão. E uma máquina média, o tempo de você instalar um Gentoo até você ter um Gnome funcionando é umas boas horas aí, tá? Eu já gravei um vídeo aqui no canal onde eu fiz uma instalação completa em menos de um dia, entre a instalação completa, né? Desde o zero até estar com a interface gráfica funcionando, tá? Menos de um dia. Então, facilita muito você já ter a interface gráfica pronta. Qual que é o problema? Você vai estar usando padrões e use flags que não foi você que escolheu. Então, você pode acabar compilando o seu Gnome, sei lá, todo focado para funcionar na NVIDIA, e você tem uma placa AMD. Aí, na hora que você vai usar, não fica bom. Isso aconteceu comigo no Funtoo, não sei se é exatamente por esse motivo, mas eu acho que no Funtoo eu tenho muitos problemas, na verdade. Porque eles usam o kernel do Debian na minha máquina, sei lá o que acontece, não casa bem, e é o kernel do Debian unstable, tá? Que eles usam. Então tem que ficar esperto. Talvez seja alguma coisa de firmware, eu não sei. Minha máquina fica toda estranha. Eu tenho artefatos na tela, sabe? Fica tudo esquisito, então eu não curto. Minha máquina fica um pouco lenta também, não gosto não. Mas é um kernel que ele oferece por padrão ali, e o pessoal do Funtoo tem essa opção de usar o kernel do Debian. Inclusive, eles preferem o kernel do Debian do que o kernel do Gentoo para distro, né?
Então, assim, enquanto o Gentoo é uma distribuição menos opinativa, o Funtoo é uma distribuição muito mais opinativa. Ela tem os padrões, eles garantem que os padrões deles funcionam, isso garante também uma certa popularidade do Funtoo, né? Eu conheço mais gente entusiasta de Funtoo hoje em dia do que de Gentoo. Tá? Gentoo, cara, só gente muito old school ainda usa e fala que usa, né? Não tem vergonha de dizer que usa, né? Agora o Funtoo não, o Funtoo tem uma molecada aí, meu, fazendo distros alternativos, como o Bentoo, por exemplo, né? Que é uma distribuição bem interessante, é um Funtoo otimizado, com mais softwares, com uma seleção de softwares bem interessante. Então, assim, eu acho necessário o Gentoo ter uma forma mais amigável de instalar as coisas. O problema é que eu acho que isso realmente não combina com a proposta da distribuição, que é você fazer as suas escolhas. Né? Mas ele te poupa tempo. Nada te impede, inclusive, de você refazer o seu GNOME. Quando eu usei o Funtoo, eu fiz isso. Eu instalei usando os padrões lá, o GNOME dos caras, e depois eu fui otimizando. Mas aí eu vi que isso não é muito a filosofia dos caras. Mas eu tive que recompilar o GNOME para conseguir usar a distro. Porque eu não consegui usar porque tinha uns artefatos na tela, tinha uns problemas, né? Uma outra diferença entre o Gentoo e o Funtoo é que o Funtoo ele não suporta o Wayland, não vai suportar, pelo que a gente tão cedo, e eles não suportam o systemd e não tem intenção de suportar o systemd, tá? Enquanto o Gentoo ele caminha nos dois, ele tem suporte ao Wayland, se você quiser, só você habilitar o user flag, você tem suporte a systemd se você quiser também. O Funtoo não, o Funtoo ele é só o OpenRC e o Wayland por enquanto não tem suporte na distro, então isso deixa as coisas um pouco mais complicadas se você quer montar um desktop moderno usando o Funtoo. Tá? Se você talvez, para montar uma estação de jogos, por exemplo, o Gentoo seja mais interessante do que o Funtoo. Tá? Justamente por essa questão do Wayland. Em algumas situações, o Wayland para jogos ele é melhor do que o Shard. Então, tem que avaliar no seu caso de uso aí. Tá. Eu estou sabendo aí que o Funtoo eles estão com uma iniciativa de modernização mais agressiva. Eles querem botar um instalador, um Calamares, ou algo do gênero para fazer a instalação do Funtoo o mais fácil possível, porque eles querem ganhar espaço aí no meio dessas distribuições todas. Eu acho que o Funtoo talvez ele queira ocupar o espaço que foi do Sabayon. O Sabayon morreu. E o Sabayon ele era uma distro baseada no Gentoo bem popular. Eu mesmo usei e recomendei Sabayon para um monte de gente. Muita gente ficou usando Sabayon por muito tempo, porque era uma distribuição rolling, tinha um desempenho muito bom, tinha uma seleção de software bem interessante, mas morreu. A distro que morreu. Parou de ser mantida. Começou a não ter mais release. O último release que tem lá, stable, é de 2018. Mas se você instalar aquela release de 2018 e fizer a atualização que vai te tomar umas 5 horas, isso porque ela é binária, mas é tanta atualização que ela tem que fazer, né? Porque ela vai fazendo a atualização desde o começo, ela vai remontando até o estado de hoje. E vai demorar, e talvez não funcione, ela vai quebrar, então, tipo, ela não morreu, tá? O Sabayon morreu. Rolou uma conversa de fusão entre Funtoo e Sabayon, o que gerou uma outra distribuição chamada Mochattino, que está em beta já tem um bom tempo. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre ela, mas eu vi lá, em relação ao último vídeo que eu fiz, não teve grandes mudanças, tá? Não teve. Então, eu tenho que falar do Mochattino por enquanto. E eu também não sei dizer a quantas anda essa cooperação entre Funtoo e Mochattino. Então, eu imagino que o Funtoo está indo para cima para pegar o lugar que era do Sabayon. O que eu acho bacana do Funtoo, que seria bacana do Funtoo, por exemplo, é se eles conseguissem de alguma forma fazer o que o Nix faz. Tá? O NixOS para mim junto com o Silverblue é o futuro do Linux, na minha opinião. Eu não sei quando esse futuro vai chegar, mas assim, eu gosto muito da ideia do Nix. É muito pouco aproveitado pelo mercado porque a gente não tem profissional qualificado no mercado mais. Esse pessoal desistiu de trabalhar com tecnologia, basicamente. Mas cara, se você precisa montar uma rede com computadores Linux, onde todos eles têm que estar iguais e você faz gerenciamento completamente automatizado, não tem nada melhor que o Nix no mercado. Desculpa, não tem. Tá? O Nix é a melhor distribuição. Se você tem um parque de máquinas que precisam todas funcionar mais ou menos no mesmo passo
e que você consegue montar e você consegue estabelecer o mesmo estado para todas as máquinas. Enfim, olha meu vídeo de Linux, vocês vão entender o que eu estou falando. O outro cenário que eu acho muito futuro do Linux, que é o Silverblue, que é um núcleo imutável, onde você só coloca containers e layers e sistemas de arquivos por cima, onde você consegue reverter as coisas muito fácil. Com uma certa facilidade você consegue reproduzir o ambiente também. Esse, para mim, também é o outro pilar do futuro do Linux, aí, pelo que eu vejo. Né? O Funtoo ele não está em nenhum desses dois, nem o Gentoo. Eles são celeiros de novas ideias e distros, né? Mas ele não, infelizmente, eu gosto, né, de usar, porque faz todo sentido. Eu acho que para aprendizado é muito bom. Você ter acesso ao código-fonte do programa para poder instalar, te incita a ler o código-fonte eventualmente, e você aprende, você fica menos alienado no que está acontecendo na sua máquina. Né? Então, para mim, o Funtoo perfeito, ou o Gentoo perfeito, ele teria que ter um sistema de cache igual o Nix. Tá? O Nix ele trabalha com código-fonte também. Ele é uma distro compilada, só que ele tem uma diferença. Se você usa a versão stable, provavelmente você vai usar o cache de compilação. Porque assim, como no Nix OS, a distribuição é declarativa e ela é gerada a partir de um documento, você consegue meio que garantir que uma build para aquele cenário é compatível com todas as outras máquinas que compartilham aquele mesmo cenário. Né? Então, você consegue fazer cache de binários na hora de compilar. Ele faz cache dos objetos. Quando você compila um arquivo em C, ele gera um objeto. Lá depois o linker vai pegar esses objetos e vai criar o binário. Você pega esses objetos, que são arquivos .o, e mantém no cache. Então, assim, toda vez que ele encontrar que o resultado da compilação vai gerar um binário parecido com o que ele tem no cache, ele manda o cache direto para o usuário. Ele não compila na máquina do usuário, na verdade. Entende? É um negócio um pouquinho complicado de explicar, mas assim, ele vai pegar o código-fonte, o compilador vai bater o olho, ele vai saber mais ou menos o que vai sair dali. Daqui vai sair um binário mais ou menos com essa cara aqui. Então ele consegue pegar isso aí, ele gera um hash e joga no cache esse arquivo.o. Quando o próximo cara vai compilar um negócio e ele sabe que, isso aqui, o resultado disso aqui vai dar esse hash e eu tenho no cache esse treco aqui, então nem compila, já pega direto o objeto e manda para o cara. Então o Nix ele é compilado, só que se você estiver usando a versão stable, muito provavelmente o que você está instalando já foi compilado para alguém e ele vai te mandar os objetos de compilação direto para sua máquina e ele vai montar seu sistema, ele vai linkar os binários usando esse cache e ele vai montar seu sistema de acordo, certo? Isso acelera muito o processo. Eu acho que isso falta para o Gentoo, isso falta para o Funtoo, mas não dá para fazer por causa do use flags, certo? O use flags ele tem essa dificuldade, atrás dessa dificuldade porque é praticamente impossível você ter duas instalações do Gentoo iguais. Se eu fizer duas instalações de Gentoo aqui em casa e eu fizer um merge sync entre uma instalação e a outra, eu já tenho dois sistemas completamente diferentes. Porque entrou um pacote a mais, mudou uma versão, então já mudou, a distro já não é mais a mesma, então já não posso confiar em cache de binários, porque as versões não batem. Né? Diferente do Nix, o Nix ele versiona, digamos assim, todos esses estados de coleções de pacotes e versões, e quando você está em uma determinada versão, ele vai buscar o cache de um jeito, se está em outra ele vai buscar de outro. Então no Nix você sempre tem essa consistência, no Funtoo, no Gentoo não tem muito como fazer. O Funtoo está caminhando para isso, pelo que eu estou sentindo, porque eles estão normalizando os use flags. Se você quiser customizar, tá aqui, você customiza. Mas se você não quiser customizar, tá bom o suficiente. Se você consegue manter todo mundo na mesma página, é mais fácil para você fazer esse tipo de coisa. E uma distro, inclusive, que fez mais ou menos isso é o Clover OS. Né? O Clover, a ideia dele é ser um Gentoo com cache um CC cache público, né? Um CC cache público que é mais ou menos o que o Nix faz, né?
Então você tem um CC cache ali público, um servidor, e na hora que você vai compilar as coisas, ele busca desse CC cache que está na internet. Então você não compila tudo que está na sua máquina, você compila. Se você não tiver o default, ele vai puxar os objetos desse cache e você vai buildar a sua distro muito mais rápido e talvez dê certo para você. Então, assim, tem essas diferenças, né? Distros compiladas tem esses perfis. Tem outras distros também, tá? Não tem só Gentoo e Funtoo, não. Tem Gentoo, Funtoo, Clover, tem o Nix, né? Na família do Gentoo ainda tem o Redcore, tem o Calculate Linux, enfim, tem outras distribuições Linux baseadas em Gentoo, umas mais úteis do que outras, umas mais amigáveis do que outras, tá? O que eu sei é que o Funtoo tá querendo aí pegar o Sabayon, o espaço que o Sabayon deixou, né? O vácuo que o Sabayon deixou no universo das distros, e vamos torcer para dar certo, porque não consigo me enxergar usando Linux num lugar onde não tem uma distribuição Gentoo ou algo parecido para as pessoas usarem, né? Gentoo, Slackware e tal. Bom, é isso, gente. Bate-papo aleatório, como vocês gostam, certo? Bom, caiu de paraquedas aqui no canal, essa é a pegada do canal. Então se inscreve aí para mais vídeos como esse. Você também, se gostou do vídeo, dá um like aí. Se não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixe nos comentários, vamos trocando ideia. Eu vou me comprometer a usar os sábados, as madrugadas de sábado, para produzir conteúdo para o canal, tá? Então, um tempinho que eu reservei para fazer essa produção, para tentar sempre ter vídeo toda semana para vocês, beleza? Gente, então é isso. Um abração para vocês, até o próximo vídeo. Falou!